Gravando. Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias e do Valparaíso em 18 dias. Lembrando que as aulas de segunda-feira da mentoria para professor efetivo serão destinadas ao concurso da SEDF. Nas terças-feiras, nós teremos o início da mentoria de redação para o Valparaíso. Às quartas-feiras, nesta quarta-feira, nós teremos o início da mentoria para o Valparaíso. Na quinta-feira, nós teremos o professor convidado, o Elton, com as aulas de raciocínio lógico e matemática. Na sexta-feira, às 20 horas, novamente Valparaíso. E ao sábado, às 9 horas da manhã, Valparaíso. Ou seja, de segunda a sábado, de segunda a sexta, a gente se encontra todos os dias às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Bacana? Então, olha, não vou enrolar, quem é meu aluno já sabe que eu sou direto ao ponto, mas antes eu vou dar boa noite para vocês. Boa noite, Ana Paula Castro, que já é minha aluna, Ana Paula Souza, André Luiz, Cleide Salles, minha aluna. Bem-vindo, André. Cleonice Gonçalves, Colégio Tiradentes, escreva para mim aqui seu nome. Darlene Silva, Deise Alcântara, que já é minha aluna, Edinalva Pires, minha aluna, Elias Barbosa, Enilson Gladiel, Flávia Pires, minha aluna, Ingrid Lopes, minha aluna, Luri de Andrade, Janaína Souza, acredito que já seja minha aluna nova, Jéssica Rayane, aluna nova, Jordelina, Liliane, Lorena, Luana, Luciane, minha aluna, Marcos, Maria Dagmar, aluna nova, seja muitíssimo bem-vinda. Mariana Ferreira, Meuri, minha aluna, Nara, aluna nova, seja muitíssimo bem-vinda. Paula Rodrigues, Raquel Cunha, Stephanie, aluna nova, seja muitíssimo bem-vinda. Wandra, veterana, e Viviane, quase veterana. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, na aula de hoje, a gente irá aprender como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias. Já vou dar uma pincelada aqui no do Valparaíso, porém a mentoria do Valparaíso a gente inicia do zero lá na quarta-feira, ok? Lembrando que já demos uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias lá em dezembro. Bem rapidinho, Flávia Pires, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Flávia, eu falei para eles que nós já demos uma volta completa em todo o edital do Valparaíso, passando por todos os conteúdos, todas as matérias, em 18 dias, agora em dezembro. Me fala um pouquinho sobre essa experiência. Sim, pessoal, é verdade. Eu participei em dezembro, né, dessa volta do edital. É, assim, espetacular. A gente não acredita que vai dar tempo em apenas 18 dias, mas pode acreditar, é real. Eu nunca estudei tanto, mas de uma maneira muito suave, muito tranquila. A gente consegue dar a volta no edital diversas vezes, aqui a gente nem sente. Então, eu creio que eu vou obter sucesso também no Valparaíso e no CEDF. Perfeita. Fala um pouquinho sobre a sua aprovação agora no temporário. Olha, graças a Deus eu consegui essa aprovação. Eu estava há 10 anos sem estudar para concurso, para nada. E eu adoeci, né? Fiquei de cama e resolvi começar a estudar. Foi quando eu encontrei o professor Guilherme. Então, assim, a metodologia que é aplicada com o guia de estudo, as mentorias das aulas e dos simulados ajuda bastante. Ativou assim toda a minha capacidade mental, porque eu falei assim, vou fazer um concurso para sem estudar não vale a pena. Vou realmente investir para estudar para passar e deu certo. Passei no temporário. Estou aguardando, né, a convocação que já vai acontecer dentro em breve aí. Eu acredito que no dia 10 ou 12 já começa a entrega da documentação. E estou me preparando para o efetivo, que é o meu maior desejo. Perfeita, Flávia Pires, muito obrigado pela sua participação. Olha só, gente, em tela nós temos o guia de estudos para professor efetivo do DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Na aula de hoje, nós iremos ver por meio das questões e aprender por meio delas os seguintes conteúdos referentes ao dia 1.
Repare que nós iremos ver 5 matérias hoje. Ó, aqui nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo. Legislação, Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 218, vamos ver hoje, que trata da educação, cultura e desporto na Constituição. Vamos ver português com interpretação de textos, vamos ver temas educacionais e pedagógicos com planejamento e organização do trabalho pedagógico, processo de planejamento, concepção, importância, dimensões e níveis, planejamento participativo, concepção, construção, acompanhamento e avaliação, planejamento escolar, planos da escola, do ensino e da aula. Vamos ver pedagogia com relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica, e vamos ver direito administrativo com Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Professor Guilherme, por que direito administrativo e informática dentro do guia de estudos para professor efetivo do DF? Porque essas matérias foram recentemente cobradas no último concurso do DF, ministrado pela banca Quadrix em 2022. Repare que aqui você estuda 5 matérias. Logo mais no próximo bloco, você vai estudar 5 matérias comigo hoje ao vivo. Logo mais no próximo bloco, você verá que lá no Valparaíso, que a gente vai iniciar lá na quarta-feira, a segunda volta total do edital, eu coloquei 3 matérias, ou seja, aqui dentro da mentoria você aprende de forma mais suave comigo para o Valparaíso, para realmente pegar no tranco, pegar um batidão intenso, igual vai ser a aula de hoje, quando se trata da Secretaria de Educação, o nível é outro. Então, eu te preparo no Valparaíso, faço a sua jornada para você ter fôlego para conseguir aguentar o nosso ritmo aqui na SEDF. Vamos ver se você consegue se sair bem hoje? Logo mais, nós iremos ver dentro do simulado do dia 1, em que nós iremos passar por todas essas matérias. Falando nessas matérias, aqui no Guia de Estudos, olha só, nós temos a barra de menus. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, nós temos o botão análise, que é um dos botões mais importantes aqui dentro do guia de estudos. Olha só, eu fiz uma análise completa de mais de 500 questões da banca Quadrix por matéria e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados nas questões da banca Quadrix. Logo mais no próximo bloco, nós iremos ver a diferença desses conteúdos em relação à banca UFG Verbena para o Valparaíso. Então, olha só, em verde nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix, em amarelo os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho os conteúdos de baixa cobrança. Eu fiz uma alusão para você aqui dentro do guia de estudos, olha só. Legislação, Constituição, artigo 205 a 218. Cai de forma intermediária. Português, interpretação de texto, cai muito. Perdão. Português e interpretação de textos cai muito nas questões da banca Quadrix. Direito administrativo com Estado, governo e administração pública, que veremos hoje, cai muito. Já temas educacionais e pedagógicos com planejamento e organização do trabalho pedagógico, cai de forma intermediária. E pedagogia, relação entre educação e sociedade, cai pouco. Você sabe fazer essa diferença? Eu trouxe essa diferença para você durante todo o seu guia de estudos aqui da SEDF, em que você dá uma volta ao vivo comigo a cada 23 dias. Em seguida, nós temos os botões, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. São aqueles simulados de final de semana com 120 questões, aqui no caso da SEDF. Basta você preencher aqui a sua proficiência e você conseguirá ver a sua quantidade de acertos, tanto aqui no gráfico, assim como na tabela, já de forma líquida, tá? Você sabe fazer esse cálculo? A tabela inteligente faz isso por você. Logo em seguida, nós temos o edital verticalizado com conhecimentos gerais para a SEDF, língua portuguesa, conhecimentos acerca do Distrito Federal com RID, legislação, aí depois nós temos aqui informática e direito administrativo, além, é claro, de temas educacionais e pedagógicos. Já em conhecimentos complementares, nós temos a educação inclusiva e, em conhecimentos específicos, a pedagogia relacionada ao conteúdo de currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Perfeito? Então, esse aqui é o guia de estudos para SEDF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Antes da gente iniciar o simulado referente às 5 matérias que iremos estudar na aula de hoje, vamos conhecer rapidamente aqui o guia de estudos do Valparaíso. Aí eu vou fazer uma pincelada ali também na nossa redação, para você já conhecer uma das ferramentas de redação que nós iremos utilizar nas aulas de terça-feira comigo e com a professora Maria Luísa, ok? Comigo e com a professora Maria Luísa. Olha só aqui, vou direto para o guia de estudos. Quando se trata de Valparaíso, olha só, nós iremos começar com 3 matérias. Lá na quarta-feira, no primeiro dia, nós iremos ver o seguinte: educação básica,
Educação básica, com a história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da escola pública, história da educação brasileira, marcos legais da educação. Em seguida, português, interpretação de textos e educação básica com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, por meio da Lei 8.069 de 1990. Se liga que todos os conteúdos aqui, olha, do dia 1 lá para o Valparaíso, são muito cobrados nas questões da banca UFG Verbena. Deixei a análise completa para você aqui no botão de análise. Clicando no botão edital verticalizado, nós temos as seguintes matérias: conhecimentos gerais para o Valparaíso, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, que nós veremos nas aulas de quinta-feira, todas as quintas-feiras, até a data da prova, 29 de março, com o professor Welton, iniciando nesta quinta-feira, ao vivo. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso. Logo em seguida, conhecimentos específicos com professor de educação básica, do 1º ao 5º ano, conhecimentos relacionados a temas educacionais pedagógicos, legislação, currículo e produção de conhecimento e processo de ensino-aprendizagem, perdão, se formos relacionar com o edital da SEDF. Perfeito. Então, olha só. Hoje nós iremos iniciar o da Secretaria de Educação e na quarta-feira do Valparaíso. Acerca da redação, que nós iremos ver nas aulas de terça-feira, acredito que iremos começar o curso de redação, a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo. Este e-book em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova na terça-feira da semana que vem, tá? Então, olha só, gente, vamos dar uma olhadinha aqui nesse e-book. Esse aqui é da SEDF. O e-book do Valparaíso, ele está em produção. Na verdade, esse aqui ó, foi o da Sebrasp. Deixa eu abrir aqui o da SEDF, em um minutinho para você. Esse aqui foi o da Sebrasp, que eu utilizei esse ano para os concursos da PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, todos com vagas para técnico, analista e professor pedagogo. Esses concursos foram da banca Sebrasp, tá? Vou utilizar esse aqui mesmo? Vou utilizar esse aqui mesmo, porque ele foi utilizado para pedagogo, tá? Então, olha só, aqui eu tenho a estrutura da redação, que é dividida em um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, lembrando que eu estou só pincelando, e um parágrafo de conclusão. Nós iremos aprender melhor isso aqui na mentoria de redação. Logo em seguida, eu deixei um esqueleto completo para você, que eu chamo de esqueleto Destrava Aluno. Nesse esqueleto, cara aluno, você leva 70% da sua redação pronta para a prova, ok? Olha só, e aqui nós temos, ó, a mesma coisa, estrutura de parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Vamos fazer aqui uma redação em apenas 2 minutos? Olha só, digamos... Vou dar um zoom aqui para você, ó. Digamos que o tema da nossa redação, no dia da prova, seja, lá no dia 29 de março, seja a educação inclusiva. Vou colocar aqui, ó, educação inclusiva. Lembrando que nós voltamos para o foco da nossa aula de hoje, que é eu te ensinar a dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias e Valparaíso, já no próximo bloco, daqui 5 minutinhos. Olha só, como ficaria o nosso primeiro período? Educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Final do primeiro período, ó, vou colocar o número 1 aqui. Ou poderia ficar assim, ó, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal, Então, como ficou? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Início do segundo período. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles. Olha o final do segundo período aqui, ó. Primeiro argumento, nós vamos colocar aqui o AEE, Educação Especial, Atendimento Educacional Especial. E a Lei Berenice, deixa eu colocar Berenice Viana, que fala sobre o transtorno do espectro autista, final do terceiro período. Como ficou o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas de todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, o atendimento educacional especializado, o AE, e a Lei Berenice Viana. Acabamos de fechar o parágrafo de introdução. No segundo parágrafo, que você irá aprender comigo e com a professora Maria Luísa, nas aulas de terça-feira, você irá fazer o seguinte, ó, primeiramente é necessário abordar o quê?
o AEE, você vai retomar o segundo parágrafo, o primeiro argumento. Você irá no segundo parágrafo retomar o primeiro argumento. Então, ficou assim, ó, primeiramente é necessário abordar o AEE. Aqui você vai trazer, olha, uma justificativa. E aí você vai trazer uma citação de algum exemplo. Olha só, nesse parágrafo é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. Vamos aprender isso por meio das nossas 10 aulas de redação para o Valparaíso, a partir da terça-feira da semana que vem, comigo e com a professora Maria. Já no terceiro parágrafo, olha só, outro fator importante é a Lei Berenice Piana. Retomar o argumento de número 2, ó. Retomar o argumento de número 2. Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Muito bem, outro fator importante é a Lei Berenice Piana. Neste terceiro parágrafo, você vai trazer uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto da Lei Berenice Piana na educação inclusiva. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão, em que você irá trazer uma política pública que irá melhorar a questão da educação inclusiva. Olha só, em suma, é importante discutir a educação inclusiva, olha, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Como? Aí você vai apresentar alguma medida para diminuir o problema, a fim de solucionar o problema em questão. Você pode utilizar também aqui, ó, em suma, a conjunção portanto. Nós iremos aprender isso nas aulas de redação a partir da próxima semana, ok? Agora, nós iremos voltar a nossa atenção para o grande tópico da nossa aula de hoje, que é dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, que nós iremos estudar de forma concomitante com o nosso edital do Valparaíso, em que a gente dá uma volta total em apenas 18 dias, ok? Então, todas as segundas-feiras SEDF e o restante da semana ao vivo, de terça a sábado, Valparaíso, ok? Olha só, na aula de hoje... Gente, alguém... Obrigado. Na aula de hoje, nós iremos ver, por meio das questões e aprender com elas, o conteúdo de legislação, Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 218, português, interpretação de textos, temas educacionais e pedagógicos, planejamento e organização do trabalho pedagógico, processo de planejamento, concepção, importância, dimensões e níveis, planejamento participativo, concepção, construção, acompanhamento e avaliação, planejamento escolar, planos da escola, do ensino e da aula. Logo depois, pedagogia, relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica, e direito administrativo para fechar com Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Vamos ver? Durante a resolução das questões, eu vou te dizendo o que cai mais, o que cai menos, como que cai, e assim por diante. Não vamos enrolar, porque o tempo está passando. Vamos começar. Como que vai funcionar, professor Guilherme? Eu irei ler a questão para você, vou dar um minutinho para você responder aqui no chat, e logo em seguida eu vou corrigir a nossa questão, ok? Então, olha só, nós estamos aqui no dia 1, em que iremos dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, iniciando hoje a aula 1. Serão 23 aulas para a gente fechar. E do Valparaíso, 18 dias, iniciando a aula 1 na quarta-feira, 7 de janeiro, ok? Questão em tela, olha só. Legislação é um assunto cobrado de forma intermediária, só um instante, ó. Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 218, que trata da educação, cultura e desporto na CF de 88. Citar amarelo, já sabemos que é um conteúdo cobrado de forma intermediária, nas questões da banca Quadrix. Só um instante que a mesa deu uma travadinha, ela já volta.
Ó, intermediária nas questões da banca Quadrix, ok? Então, olha só, gente, questão em tela. Questão recente da banca Quadrix, a respeito dos ministérios e de suas respectivas áreas de competência, julgue o item a seguir. O Ministério da Educação é responsável pela Política Nacional de Educação e pela educação em geral, incluindo o ensino militar. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão está certo, tá? O gabarito da nossa questão é certo. Agora, vem comigo entender o porquê. Na verdade, o gabarito é errado, ó. Errei. É, o gabarito é errado. Perdão, gente. Confundi aqui. Ó, gabarito errado. Vem comigo entender o porquê. Olha só, o Ministério da Educação, MEC, é responsável pela formação e execução da Política Nacional de Educação em geral, abrangendo o ensino fundamental, médio, superior e profissional, além de programas de alfabetização e qualificação. No entanto, o ensino militar é de competência das Forças Armadas. Esse aqui estava fácil, ó. Estava desatento aqui, ó. Então, olha só, incluindo o ensino militar? Não, excluindo o ensino militar, ok? Então, olha só. No entanto, o ensino militar é de competência das Forças Armadas, sendo supervisionado pelo Ministério da Defesa, que gerencia e regula as instituições de ensino militar no Brasil. Portanto, a responsabilidade pelo ensino militar não recai sobre o MEC, tornando o item incorreto. Então, gabarito da nossa questão, perdão, gabarito errado. Próxima questão. Conforme as normas nacionais e internacionais e a legislação arquivística brasileira, julgue o item. De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, dado o seu valor histórico-cultural. Um minutinho para você, questão certa ou errada, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, certo ou errado. O gabarito dessa questão, ele está correto, tá? Essa aqui, dessa vez, essa aqui está correto. Ok? Gabarito da nossa questão, gabarito certo. Vamos entender aqui o porquê? Olha só. Artigo 16 diz o seguinte: constitui patrimônio. Edson está aqui, né, meu querido? Seja muito bem-vindo, meu aluno Edson. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens. Só um instante. Travou aqui a mesa. Vou colocar de volta ali. Vamos, volta. Voltou, ó. Ó, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no quais se incluem. Parágrafo 5º. Ficam tomados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Gabarito correto. Esse artigo 16 é da onde, professor Guilherme? Da CF de 88. Da CF de 88, ok? CF de 88. Próxima questão. Considerando as disposições da CF de 88, a respeito da educação, julgue o item. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Certo ou errado? Coloca para mim no chat, questão em tela, um minutinho para você. O gabarito da nossa questão 3, ele está correto, tá? O gabarito da questão 3 está correto. Vem comigo entender melhor. Olha só. A questão exige do candidato conhecimento sobre ordem social.
o que dispõe a CF de 88 em seu artigo 212, caput. O que é o caput, professor Guilherme? Caput, caro aluno, ele é a cabeça do artigo, tá? Ele é a cabeça do artigo. Ele é o mais importante do artigo. É aquela frase principal, é a oração principal. Olha só aqui, ó. Artigo 218, caput. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, gabarito da questão 3, certo. Próxima questão. 4. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 a respeito da educação, julgue o item. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Questão em tela, um minutinho para você, gabarito certo ou errado, coloca para mim no chat. O gabarito da nossa questão é certo. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só o que diz o artigo 211 da CF de 88. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de caput do artigo, ok? Gabarito da nossa questão, certo. Próxima questão. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 a respeito da educação, julgue o item. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Questão certa ou errada, questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Olha só, o gabarito da nossa questão é certo, ok? O gabarito da nossa questão, perdão, é correto. Vem comigo entender melhor. Olha o que diz o artigo 208, perdão, da CF. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Vamos entender melhor? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é considerado um direito público subjetivo, garantido pela Constituição Federal de 1988. Isso significa que todas as pessoas têm o direito de receber uma educação básica de qualidade, de forma gratuita e obrigatória, o que esse direito pode ser exigido pelo cidadão perante o Estado. Vale destacar que a educação é um direito fundamental e essencial para o pleno desenvolvimento, pelo pleno exercício, da cidadania e para o desenvolvimento humano e social. Por isso, o Estado tem a obrigação de garantir esse direito a todos os cidadãos, sem distinção, assegurando a igualdade de oportunidades e o acesso ao conhecimento. Então, o gabarito da nossa questão, certo. Agora nós iremos avançar para a matéria de português, interpretação de textos, que é um conteúdo muitíssimo cobrado nas questões da banca Quadrix. Se está em verde, você já sabe que é um conteúdo muito cobrado. Lembrando que esse conteúdo também é muito cobrado nas questões da banca UFG Verbena. Nós iremos ver a interpretação de texto da banca UFG Verbena, que é bem mais fácil do que o da banca Quadrix, lá na quarta-feira. Mas antes da gente iniciar as questões de português e interpretação de textos, eu vou rapidamente fazer a nossa chamada. Como que funciona a chamada? A chamada? Lá na sala do efetivo, na sala do temporário, a gente não tem a chamada? Então, aqui na mentoria, nós também temos a chamada, que é feita em 1 minuto, bem rapidinho. Olha só, eu vou colocar a palavra chamada lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar a palavra chamada no nosso grupo do WhatsApp. Você vai clicar em cima da chamada, e vai me enviar presente no privado, lá no WhatsApp, ok? Lá no WhatsApp. Escrever errado. Lá no Zap, eu vou colocar assim, ó, Zap, para ficar mais fácil. Lá no Zap. Vou colocar aqui a palavra chamada, aí eu vou falar o seu nome aqui, e você vai me responder
Presente, você pode responder presente, prof, ou só presente. Vamos lá, bem rapidinho. Enquanto isso, eu queria falar, enquanto eu faço a chamada, eu queria falar com a minha aluna Wandra e queria falar também com a Andressa. Fiquem preparadas aí, liguem os microfones. Então vamos lá, Adriano, que já é meu aluno, eu vou falar o seu nome, você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar presente lá no WhatsApp, ok? Adriano, todo mundo. Adriano, Amanda Catielli, Ana Paula Castro, Ana Paula Souza, André Luiz Faria, Andressa Mirella Pereira, Cleide Salles, Cleonice Gonçalves, Darlene Silva, Deise Alcântara, Edinalba Pires, Edson José Paio, Elias Barbosa, Flávia Pires, Ingrid Lopes, Luri de Andrade, Janaína Souza, Jéssica Rayane Moura, Jordelina, Larissa Renata, Lidiane Botelho, Liliane Francisca, Lorena Boni Pereira, Luciane Salles, Marco Giga, Maria Dagmar Ferreira, Meuri Soares, Nara Mendes, Paula Rodrigues, Raquel Cunha, Rosenice Ribeiro, Sandra, Silvana Lopes, Stephanie Arruda, Wandra Gomes Salles, Vanusa Francisca, Viviane Vinagreiro. Um minutinho para vocês responderem a chamada. Andressa, você está por aí? Andressa? Andressa parece que saiu da chamada. Vamos falar então com a Wandra. Wandra, boa noite. Boa noite. Wandra, tem mais ou menos um mês que você está comigo na mentoria, uns 40 dias. Queria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência fechando seu edital ao vivo, total, do Valparaíso comigo em apenas 18 dias, e como tem sido a sua experiência de forma geral na mentoria. É com você, Wandra. Ai, professor, está sendo incrível, estou aprendendo bastante. Olha, vocês não vão reparar se os cachorros latirem aqui, não. Tem 4 cachorros. Mas está sendo incrível, estou aprendendo muito. E, assim, eu consegui, né, dar a primeira volta junto com vocês, né, com a maioria das pessoas que estão aí. E, assim, a metodologia, né, é incrível. Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Então, está sendo maravilhosa. Está sendo gratificante mesmo. Estou aprendendo muito. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Wandra, pela sua participação. A Edinalva está aí ainda? Edinalva Pires, boa noite. Consegue ligar o microfone, Edinalva? Enquanto a Edinalva liga o microfone, uma outra forma de você responder a chamada é deixando um joinha, deixando um joia na palavra chamada lá no grupo, ok? Edinalva, consegue falar comigo, Edinalva? Boa noite. Gente, enquanto a Edinalva ainda não responde, deixa eu verificar quem respondeu a chamada. Olha, Viviane Vinagre, só vai levar mais um minuto, a gente volta para a aula. Viviane, Edson, Paula, Edinalva, Stephanie, Jéssica, Meuri, Deise, Maria, Jordelina, Nara, Cleonice, Ingrid, Adriano e Sandra. Todos os meus alunos. Todos esses já são meus alunos. Agora, quem mais respondeu a chamada? Vamos ver aqui. A Ana Paula respondeu a chamada. Quem mais respondeu? Aqui tá com essa fotinha aqui, ó, eu esqueci o nome dessa planta. Respondeu, acho que é girassol. Girassol. Isso, obrigado. A Jana Polida respondeu a chamada. Quem mais respondeu a chamada, gente? O André Luiz. Darlene Silva respondeu. Elias Barbosa. Calma aí que eu vou chegar em você, Darlene. Vanusa. Darlene, eu ainda não achei você aqui. Deixa eu ver aqui. Lidiane, eu acho. Deixa eu ver, gente, agora quem colocou a Sandra, André, Luciane, Larissa, Lorena, Andressa, Lidiane e Flávia
Acho que todo mundo respondeu a chamada, muito obrigado. Quem ainda não respondeu a chamada, que chegou agora, responda a chamada, basta me enviar presente. Quando você responder a chamada, você garante seu bônus de redação e também eu consigo te enviar a lista de questões, os convites para as próximas lives e assim por diante. 44 pessoas no ao vivo! Yes! Deixa eu tirar aqui só um print que nós estamos aqui. 44 pessoas no ao vivo e nós iremos voltar para a nossa aula. Vamos voltar para a nossa aula, que a gente ainda tem 4 matérias para vermos ainda hoje. Temos que correr um pouquinho agora. Temos que correr um pouquinho agora. Mas vai dar tempo, vai ser ótimo. Então, olha só, gente. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Ó. Olha só, português, interpretação de texto, como eu falei para vocês, assunto muito cobrado nas questões da banca Quadrix e também muito cobrado nas questões da banca UFG Verbena, tá? Tem alguém aqui respondendo presente no chat? Se você não conseguiu responder a chamada lá no WhatsApp, deixa seu número aqui, que no final da aula eu entro em contato para te liberar o bônus. Então, olha só, gente, questão em tela, vamos direto para a questão. Vamos direto para a questão. Quanto a aspectos gerais do texto, julgue o item seguinte. A Marinha do Brasil tem relação com o caso apresentado no texto porque se trata de um acidente que se deu por meio de uma moto aquática. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ler o texto, olha só. Cardiologista morre após acidente com moto aquática em Aracaju. Morreu neste domingo 30 o médico cardiologista Eduardo José Pereira Ferreira após acidente com uma moto aquática no rio Vaza Baris, região do Mosqueiro, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Capitania dos Portos de Sergipe. De acordo com a Marinha, o acidente ocorreu na tarde desse sábado, quando o médico que pilotava o veículo colidiu com os cabos de amarração de uma embarcação ancorada. Ele foi socorrido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente e levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu na manhã deste domingo. A Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Eduardo Ferreira era natural de Alagoas, tinha 39 anos e deixa esposa e um filho. Ele foi sepultado no cemitério Colina da Saudade no fim de semana. Vou dar uma bisurada aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó. A Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, consequências e responsabilidades do acidente. Tem a chave da nossa questão. Questão em tela. A Marinha do Brasil tem relação com o caso apresentado no texto, porque se trata de um acidente que se deu com uma moto aquática. Certo ou errado? Um minutinho para você. Certo ou errado? Um minutinho para você. Mais um minutinho para você, certo ou errado? Vamos corrigir a questão? Ó, o gabarito da nossa questão, ele está correto, ok? Certo. Vamos entender o porquê? Olha só. Informação presente no texto. A Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidade do acidente. Aquele parágrafo que eu marquei. Gabarito correto. Gabarito correto. A Dagmar, minha aluna, falou presente. Dagmar, tô sabendo. Obrigado. 2. A expressão passa bem, que encerra o texto, é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta, ou seja, que não passa bem de fato. Vamos ver? Após sair de casa, o carro do advogado é seguido por uma motocicleta e por um carro, que teria sido alugado pela amiga dela. Ele foi atingido com 3 tiros e o filho por 1. O jovem dirigiu o carro até um hospital particular, mas o pai já estava morto. Ele foi socorrido e atualmente passa bem. Com base no texto, julgue o item a seguir. A expressão passa bem, que encerra o texto, é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta, ou seja, que não passa bem de fato. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, certo ou errado? Mais um minutinho para você, certo ou errado?
Só mais um minutinho que eu tô copiando aqui o número do pessoal que pediu para eu mandar a mensagem, tá? Até agora, olha só, quem mandou aqui o número no chat aqui do Google Meet. Maria Darlene, Raquel e... Maria Darlene, Raquel Cunha, teve uma outra pessoa que não consegui salvar o nome, mas eu vou mandar mensagem. A Dagmar, que já é minha aluna, já estou sabendo também, ok? Gente, olha só, o gabarito da nossa questão é correto, tá? Tá certo. Vamos entender o porquê? Vem comigo, olha só. A expressão passa bem, na verdade está errado, né? Meu Deus do céu, tô uma anta hoje, desculpa aí. Ó, tá errado, por quê, ó? Eu vou corrigir agora, para demonstrar que eu sei essa chatice. A expressão passa bem, que encerra o texto, vou corrigir aqui sem o texto lá para você. A expressão passa bem, que encerra o texto, é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta. Errado. Por que está errado? A pessoa não está morta. Olha aqui, ó. O jovem dirigiu o carro até um hospital particular, mas o pai estava morto. Ele foi socorrido, atualmente passa bem. Quem é que foi socorrido? O jovem. A expressão passa bem é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta? Não, fala do jovem, ok? Agora vamos entender aqui, ó. A expressão passa bem refere-se ao filho do advogado, que foi ferido, mas sobreviveu, e não ao pai, que faleceu. Não há ironia, trata-se de uma informação literal sobre o estado de saúde do jovem. Então, gabarito da nossa questão, errado. Próxima questão, perdão aí, ok? Vamos direto aqui para a questão. Na frase, em todo o mundo, médicos e pesquisadores presumem que 15 a 20% da população será atingida, e a maior parte das vítimas são mulheres, e a forma verbal presumem tem o mesmo sentido de. Em todo o mundo, médicos e pesquisadores presumem que 15 a 20% da população será atingida, e a maior parte das vítimas serão mulheres. A forma verbal presumem tem o mesmo sentido de. Nem precisa do texto, né? Mas eu posso ir lá. Comprovam, duvidam, afirmam, suspeitam ou atestam. E aí, o que você acha? Vamos achar aqui no texto? Imagina um time de futebol atacado por um surto enlouquecedor, em que os jogadores saem marcando gol desvairadamente contra a própria equipe. É isso que o corpo faz quando acometido por doenças autoimunes. O sistema de defesa do organismo, o sistema imunológico, deixa de reconhecer o próprio corpo e, em vez de combater apenas inimigos, como vírus e bactérias, passa a atacar células ou tecidos saudáveis do organismo. Vamos avançar aqui para o terceiro parágrafo. Ó. A incidência de doenças autoimunes tem aumentado, duplicou nos últimos 40 anos, também não se sabe por quê. Mas há quem acredite que esse fato, André Luiz, desliga o microfone, por favor, acredite esse fato ao aprimoramento nos diagnósticos e à precisão dos testes laboratoriais. O fato é que, só nos Estados Unidos, são 50 milhões de pessoas por ano diagnosticadas com uma doença desse tipo. Em todo o mundo, médicos e pesquisadores presumem, ele quer saber o sentido dessa palavra aqui, ó, presumem que 15 a 20% da população será atingida e a maior parte das vítimas são mulheres. Então, olha só, esse presumem pode ser substituído por comprovam, duvidam, afirmam, suspeitam ou atestam. Um minutinho para vocês, questão em tela, responda para mim no chat. E aí, A, B, C ou D? A, B, C ou D? Um minutinho para vocês. Mais um minutinho para vocês. Já vou colocar a questão em tela novamente. Prontinho. Já vou corrigir, um minutinho para vocês. Vamos corrigir então? Olha só. Olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D. Suspeitam. Vem comigo entender melhor. Vem comigo entender melhor. Olha só. Tema central da questão, interpretação de textos, semântica, significado de palavras no contexto. Aqui o foco é identificar o sentido do verbo presumir na frase apresentada.
Resolução justificativa da alternativa correta. O verbo presumir, segundo a norma padrão e dicionários especializados, como o do Bechara, meu preferido, indica supor, deduzir ou suspeitar de algo com base em indícios, mas sem confirmação absoluta. No trecho analisado, médicos e pesquisadores presumem que 15 a 20% da população seja atingida, entende-se que estes não estão afirmando categoricamente nem provando, mas sim fazendo uma suposição fundamentada, porém sem certeza total. Então, olha só, o gabarito da nossa questão é a letra D. Como você já sabe, você que é meu aluno já sabe, nas questões de português, eu sempre trago a correção das alternativas incorretas. Onde você pode verificar isso aqui? Lá no material que eu deixei para você no grupo, ok? Gabarito da nossa questão, letra D. Estratégia de resolução. Estratégia de resolução. Diante de palavras com sentido próximo, analise se envolvem certeza, afirmar, atestar, comprovar, ou apenas suposição, presumir, suspeitar. Destaque o conceito e evite alternativas que indicam certeza quando o texto traz dúvida ou hipótese. Como registrado por Ivanildo Bechara na gramática, moderna gramática portuguesa, a melhor que tem, já li ela umas 3 vezes, super recomendo. Próxima questão, questão 4 de português. Vamos direto para a questão? No trecho, na febre reumática, sabe-se que o organismo ataca as células do coração, pois as confunde com um aminoácido presente na bactéria Streptococcus. O referente do pronome as, dentro do 4º parágrafo, é a expressão. As pessoas, infecções, nossas células de defesa, as doenças infecciosas ou as células do coração. Vamos entender isso aqui melhor rapidinho, ó. Na febre reumática, sabe-se que o organismo ataca as células do coração, pois ele quer saber o sentido aqui, ó. Pois as confunde com um aminoácido presente na bactéria Streptococcus. O referente do pronome as, ele quer saber o referente do pronome as. Dentro do 4º parágrafo é a expressão as pessoas, infecções, nossas células de defesa, as doenças infecciosas ou células do coração. Vamos ver aqui, ó, 4º parágrafo, 1, 2, 3, 4. Vamos procurar isso aqui então, ó. Uma das hipóteses para as doenças, segundo o imunologista Montilo Russo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, é a higiene. Como hoje as pessoas não desenvolvem tantas infecções, que talvez regularizasse a ação do sistema imunológico, nossas células de defesa poderiam estar superativadas. Por outro lado, alguns estudos revelam que as doenças infecciosas é que afetariam o funcionamento do sistema imunológico. É isso mesmo que ele quer? As doenças, não. Ainda não. Cadê sistema imunológico? Na febre reumática, sabe-se que o organismo ataca as células do coração, pois as confunde com um aminoácido presente na bactéria Streptococcus. Então, ele quer saber, olha, qual é o referente da conjunção as aqui. Da conjunção as. Qual é o referente? As pessoas, infecções, nossas doenças, nossas células de defesa, as doenças infecciosas ou as células do coração. Um minutinho para você, questão em tela, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, um minutinho para você. E aí? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. A, B, C, D ou E. Gabarito da nossa questão é a letra E, ok? Células do coração. Olha só, aqui, ó, células do coração. Então, olha só, na febre reumática, sabe-se que o organismo ataca as células do coração, pois confunde quem? Pois as confunde as células do coração com um aminoácido presente na bactéria Streptococcus. Vamos entender melhor? Olha só, tema central, coesão referencial e interpretação de pronomes.
Na verdade, então, aqui é pronome as, tá? Eu confundi com a conjunção. Olha só, a questão aborda coesão referencial, ou seja, o texto evita repetições ao empregar palavras que remetem a termos já apresentados, geralmente utilizando pronomes ou conjunções. Esses mecanismos garantem clareza e economia linguística. No trecho, na febre reumática, sabe-se que o organismo ataca células do coração, pois, aqui o pronome as confunde quem? As células do coração com um aminoácido presente na bactéria Streptococcus. Devemos identificar a quem o pronome as se refere, ok? Estratégia de resolução. Observe o termo imediatamente anterior ao uso do pronome, já que, segundo Celso Cunha e Linda Sintra, retomada anafórica recai geralmente sobre o elemento mais próximo. No caso, a frase "o organismo ataca as células do coração" antecede a ação de confundir as, tornando o referente explícito. Olha só, alternativa correta, letra C, células do coração. O pronome oblíquo as retoma diretamente células do coração, pois é este o termo atacado e, em seguida, confundido pelo organismo. Isso garante coesão, ligação do texto. Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas está lá no seu material que eu deixei para você em PDF, lá no nosso grupo. Ponto-chave, na leitura para concursos, veja sempre o substantivo mais próximo referido pelo pronome. Se houver dúvida, tente trocar o pronome pelo termo. No texto, pois confunde células do coração com aminoácido, o sentido se mantém, confirmando a resposta. Dica para a prova: pronomes costumam retomar o último termo compatível no contexto. Atenção a esse detalhe para evitar confusões em questões de coesão. Gabarito da nossa questão, letra E. Próxima questão, direto para a questão. No período, imagine um time de futebol atacado por um surto enlouquecedor, em que um dos jogadores saem marcando gol desvairadamente contra a própria equipe. A palavra desvairadamente indica que algo foi feito de forma. Não precisava do texto, mas a gente vai lá. Inesperada, inconveniente, desapropositada, alucinada ou intencional. Vamos encontrar aqui, ó. Imagine um time de futebol atacado por um surto enlouquecedor, em que os jogadores saem marcando desvairadamente. Essa palavra contra o próprio time. A palavra desvairadamente tem sentido de inesperada, inconveniente, desapropriada, alucinada ou intencional. Um minutinho para vocês, responda para mim no chat. A, B, C, D ou E. Um minutinho para vocês, A, B, C, D ou E. A, B, C, D ou E. Gabarito da nossa questão é a letra D, alucinada, ok? Vamos entender o porquê? Olha só, tema da questão. Nesta questão, temos um teste de interpretação de texto e de semântica, que pede ao candidato identificar o sentido preciso da palavra desvairadamente dentro do contexto apresentado. No material que você recebeu de bônus lá no WhatsApp, a correção está feita exatamente assim para você, de forma detalhada. O advérbio desvairadamente provém de desvairado, que, segundo as gramáticas de referência, como Bechara, e os princípios dicionários, significa fora de si, alucinado, tresloucado, ou seja, alguém agindo sem controle de modo insano ou enlouquecido. Na frase citada, a ideia de que jogadores que marcam gols repetidamente contra o próprio time devido a um surto enlouquecedor. Portanto, o termo desvairadamente reforça o caráter insano e sem racionalidade das ações, aproximando-se do sentido de alucinadamente. Então, letra D é a correta, alternativa D é a correta. O termo alucinado expressa exatamente a ideia de falta de controle mental, conduta insana ou falta de sentido racional, que é justamente o significado transmitido por desvairadamente no contexto do texto apresentado. Como sempre, você já sabe, correção das alternativas incorretas nas questões de português para você, ok? Olha só, dica para concursos. Em questões como esta, leia a frase completa e observe o contexto. Palavras de sentido emocional forte, como enlouquecedor, presente logo antes de desvairadamente, serve como pista semântica para o significado correto. Gabarito da nossa questão, letra D. Agora, nós iremos para temas educacionais e pedagógicos com planejamento,
planejamento, só um instante, planejamento e organização do trabalho pedagógico, processo de planejamento, coesão, importância, dimensões e níveis, planejamento participativo, concepção, construção, acompanhamento e avaliação, planejamento escolar, planos de aula, do ensino e da aula. Se está amarelo, você já sabe que é um assunto cobrado de forma intermediária, nas questões da banca Quadrix aqui para SEDF, ok? Questão em tela. O planejamento de ensino deve ser concebido como uma atividade reflexiva, que demanda dos professores o ato de pensar e organizar sistematicamente suas ações, para que estas estejam voltadas aos objetivos mais amplos de formação do cidadão. A respeito desse assunto, julgue o item. Para que os planejamentos se tornem instrumentos para a ação, eles devem ser sequenciais, objetivos, coerentes e flexíveis. Além disso, devem ser como um guia de orientação. Coloca para mim gabarito certo ou errado. Enquanto você responde, eu vou pegar uma água correndo, tá? Quem quiser pegar uma água aí no banheiro também, esse é o momento. A gente está na metade da aula, mais 30 minutinhos a gente finaliza, ok? Tempo para você pegar água e ir ao banheiro. 1 minutinho, já volto. Já voltei, podemos continuar. Só colocar aqui o microfone. Então, olha só. Só um instante. Mais um minutinho para vocês, certo ou errado? Coloca para mim no chat. Certo ou errado? Gabarito da nossa questão. Agora eu estou pronto. O gabarito da nossa questão está correto, ok? O gabarito da nossa questão está certo. Vamos entender melhor? Vamos entender? Para compreender o porquê a alternativa está correta, é importante analisar os elementos que está exatamente assim no seu material, que compõem um bom planejamento de ensino. Na escola, planejar significa traçar um caminho a ser seguido, considerando os objetivos educacionais mais amplos que estão relacionados à formação integral do cidadão. Esse processo de planejamento deve ser contínuo e está em constante desenvolvimento para atender às necessidades dos alunos e às demandas da sociedade. Um planejamento eficaz, professor, professora, um planejamento eficaz deve possuir as seguintes características. Ele deve ser sequencial, ele deve possuir objetivos, ele deve ser coerente, flexível. Além disso, deve servir como guia de orientação, oferecendo diretrizes claras para a prática pedagógica, mas sem engessar a ação do professor. Ao incorporar essas características, o planejamento se torna um instrumento eficaz para a ação educativa, pois orienta as atividades de ensino e aprendizagem de forma a promover o desenvolvimento dos alunos de maneira integral. Portanto, a alternativa está
correta. Gabarito nossa questão, certo. Próxima questão. O planejamento de ensino deve ser concebido como uma atividade reflexiva, que demanda dos professores o ato de pensar e organizar sistematicamente suas ações para que estas estejam voltadas aos objetivos mais amplos de formação do cidadão. A respeito desse assunto, julgue o item. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação das ações docentes e discentes. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Gabarito certo ou errado. Um minutinho para você, responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão está errado, ok? O gabarito da nossa questão, desta vez, está errado. Vamos entender melhor o porquê? Olha só, gente, o tema central da questão, o tema aborda o planejamento de ensino, um dos conceitos mais importantes na área da educação e essencial para o trabalho docente. O planejamento não se limita à simples organização de conteúdos, mas envolve reflexão crítica, análise do contexto. Então, olha, o que o planejamento envolve, professora? Ele envolve reflexão crítica, análise do contexto e tomada de decisões com foco na formação integral do estudante. Olha só, resumo teórico para você. O planejamento educacional é um processo que exige reflexão permanente do professor sobre a sua prática, considerando as necessidades dos alunos, o contexto. Então, olha só o que o planejamento escolar considera. Ele considera as necessidades dos alunos, o contexto escolar e os objetivos de aprendizagem. Olha, segundo o Libaneu, 1994, meu ano de nascimento, planejar não deve ser apenas um ato de racionalização, organização e coordenação, mas, sobretudo, um ato político-pedagógico, que envolve análise crítica e tomada de decisões fundamentadas, ok? Fundamentadas. Olha só, segundo a LDB também reforça a ação docente, que a ação docente deve ser flexível e adaptável às realidades escolares, indo além de um plano rígido e tecnicista. Perfeito? Então, olha só, justificativa da alternativa correta. A afirmação da questão induz o erro, está errada, ao restringir o planejamento ao processo de racionalização, organização e coordenação das ações docentes e discentes. Embora essas características façam parte do planejamento, elas não abrangem sua totalidade. O planejamento é um processo crítico e reflexivo que busca garantir a qualidade do ensino a partir do diálogo, da escuta e da flexibilidade diante das diferentes situações de aprendizagem. Portanto, ao limitar o conceito apenas à organização e racionalização, a alternativa está errada. Estratégia de interpretação. Ao analisar questões sobre conceitos pedagógicos, desconfie de alternativas que reduzem processos complexos a definições simplistas. Planejamento educativo, segundo as principais referências teóricas, sempre envolve reflexão, análise de contexto e adaptação constante. Nunca sendo um procedimento apenas teórico ou burocrático. Ok? Gabarito errado. Próxima questão. Vamos direto para a questão. Vamos ler esse textinho aqui. Todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como forma estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico instrumental. Paulo Freire, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, quinta edição, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986. Questão em tela. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item com relação à reflexão acerca do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Ele envolve, agora, a gente está falando do planejamento curricular. O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar.
Ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Certo ou errado? Um minutinho para você. Um minutinho para você. Gabarito certo ou errado? O gabarito da nossa questão está errado, ok? Vamos entender o porquê? Olha só, gente. O erro é que ele colocou dois conceitos como um só. Olha só, planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. É um instrumento que sistematiza as ações escolares do espaço físico às avaliações da aprendizagem. Já o planejamento de ensino envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo. Então, olha só, ele colocou que isso aqui, tudo é planejamento curricular. Está errado, tá? O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar, já o planejamento de ensino envolve a elaboração desse plano, integrando os professores, coordenadores e alunos. Então, gabarito dessa questão, da nossa questão, dessa vez está errado. Próxima questão. O mesmo texto da questão anterior, ok? Questão: o planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Ele envolve a organização das ações dos educadores. Acho que está repetindo, né? Tá, repetiu a questão 3. Questão 4. O planejamento é uma etapa muito importante do trabalho do professor. A partir do planejamento e da reflexão sobre ele, é possível orientar a ação docente e promover intervenções. O planejamento precisa ser concebido como meio para facilitar e viabilizar a transmissão de conteúdos homogêneos. Somente o trabalho do professor e do coordenador pedagógico, a democratização do ensino, os projetos educacionais e a legislação, ou as relações hierárquicas do contexto escolar. A, B, C, D ou E. Um minutinho para você responder para mim no chat. A, B, C, D ou E. Um minutinho para você responder para mim no chat. Gabarito da nossa questão é a letra C, tá? A democratização do ensino. Vem comigo entender melhor o porquê de ser a letra C. O planejamento educacional, professor, professora, é uma ferramenta essencial no contexto da prática do professor, da prática docente. Ele serve para estruturar o ensino e as atividades em sala de aula, garantindo que os objetivos educacionais sejam alcançados de maneira eficaz e eficiente, quando nos referimos à democratização do ensino. Estamos falando sobre tornar a educação acessível a todos, considerando a diversidade e promovendo a igualdade de oportunidades. Para resolver a questão, é necessário compreender os conceitos de democratização do ensino, que se refere ao processo de tornar a educação inclusiva e acessível a todas as camadas da sociedade, eliminando barreiras que possam impedir o pleno acesso e participação no ambiente educacional. O planejamento nesse contexto é utilizado para criar estratégias que garantam que todos os estudantes, independente de suas particularidades, possam aprender e se desenvolver. Olha só, a alternativa C está correta, porque está na ideia de que o planejamento deve viabilizar práticas pedagógicas que promovam a inclusão e a participação ativa de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o planejamento deve estar alinhado aos princípios de equidade e da justiça social, fundamentos da democratização do ensino. Como você já sabe, correção das alternativas incorretas. Ok? Gabarito da nossa questão, letra C. Próxima alternativa. Sendo uma atividade intencional e planejada, o trabalho docente requer estruturação e organização para que os objetivos do ensino sejam alcançados. Nesse sentido, analise a alternativa que apresenta os passos didáticos de uma aula. Agora nós queremos saber quais são os passos didáticos de uma aula. Letra A. Exposição da matéria, adequação curricular, apreensão, apropriação do conhecimento e avaliação. B. Preparação, aula expositiva, aprimoramentos dos conhecimentos compartilhados.
e avaliação. C, introdução da matéria, treino, verificação da aprendizagem e avaliação da aprendizagem. D, preparação da matéria, socialização dos conhecimentos e análise dos centros de interesse. E, introdução da matéria, tratamento didático do conteúdo novo e aprimoramento de conhecimentos e habilidades. A, B, C, D ou E. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. Olha, acabei de receber a nossa aula de quinta-feira com o professor Welton, de Matemática e Raciocínio Lógico, ok? Vamos corrigir essa questão? Ó, o gabarito dessa questão aqui é a letra E. É a letra E. Introdução da matéria, tratamento didático do conteúdo novo e aprimoramento de conhecimentos e habilidades. Vamos entender melhor o porquê? Olha só. Vamos entender melhor o porquê? Olha só, para uma aula ser eficaz e atingir seus objetivos de ensino, é essencial que o trabalho docente seja intencional e bem planejado. Vamos detalhar cada passo didático que compõe uma aula estruturada. Uma aula estruturada, ela vai ter, caro professor, estruturação didática da aula, ela terá preparação e introdução da matéria, ela terá tratamento didático da matéria nova, ela terá aplicação, ela terá controle e avaliação dos resultados escolares. Você pode conferir todos os conceitos no material que eu deixei para você lá no grupo, ok? Então, gabarito da nossa questão, letra E. Agora nós iremos evoluir para pedagogia, relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica. Quarta matéria da nossa aula de hoje. Lembrando, se está vermelho, é um conteúdo pouco cobrado nas questões da banca Quadrix. Perfeito, então, vamos lá, ó. O cenário mundial do trabalho apresenta mudanças e propostas arrojadas para a profissionalização da sociedade brasileira, e por isso convoca todas as instituições instituintes para o desafio de promover uma educação profissional de qualidade. Currículo e Movimento da Educação Brasileira, Educação Profissional 2014, SEDF. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item a seguir. A educação profissional deve ter como eixos transversais educação para a diversidade, cidadania, educação em e para os direitos humanos, e educação para a sustentabilidade, com vistas ao desenvolvimento humano voltado para a transformação social. Questão em tela, um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Responda para mim no chat. Gabarito certo ou errado, um minutinho, responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão está certo, ok? Vem comigo melhor entender o porquê. Olha só, gente, a questão aborda um tema crucial no campo da educação profissional, destacando a importância de integrar os eixos transversais ao currículo que vão além da capacitação técnica, perdão. Esses eixos transversais incluem educação para a diversidade, cidadania. O que os eixos transversais incluem, professora e professor? Os eixos transversais, Os eixos transversais incluem a educação para a cidadania, diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Qual é a proposta dos eixos transversais, professora? A proposta desses eixos é fomentar um desenvolvimento humano que seja tanto inclusivo quanto transformador, aliando-se aos desafios contemporâneos da sociedade. Então, olha só, na educação profissional, não basta apenas preparar um indivíduo para o mercado de trabalho com habilidades técnicas, é necessário também promover valores que contribuam para a formação integral do cidadão, capaz de atuar de maneira crítica e responsável na sociedade. A educação para a diversidade garante o respeito às diferenças e a inclusão de todos no ambiente educacional e profissional. A cidadania e os direitos humanos são
fundamentais para formar profissionais que respeitem as leis e dignidade humana, atuando de forma ética em suas profissões. Por fim, a educação para a sustentabilidade é essencial em um contexto global que demanda práticas socioambientais responsáveis e um desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras. Esses aspectos são relevantes não apenas para o crescimento pessoal do estudante, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Então, gabarito da nossa questão, certo. Próxima questão. Mesmo texto. O ingresso em escola pública e de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania. Um minutinho para você, gabarito certo ou errado. Questão em tela, responda para mim no chat. O ingresso em escola pública e de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania. O gabarito da nossa questão está errado, tá? Não é garantia de uma educação para o exercício, não é a garantia, perdão, não é uma garantia de uma educação, não é garantia de uma educação de qualidade, tá? Vamos entender o porquê? Gabarito da questão errado. Olha só. A afirmação de que apenas o ingresso em uma escola pública e de qualidade é garantia de uma educação para o exercício da cidadania é uma compreensão limitada e insuficiente do processo educacional. De fato, a qualidade da escola é um fator importante, mas não é o único. A educação para a cidadania envolve múltiplos fatores. Como? Quais são os múltiplos fatores? A formação crítica do indivíduo, o desenvolvimento de habilidades sociais, a compreensão dos direitos e deveres e a participação ativa na sociedade. O pensamento de Miguel Arroyo nos leva a refletir sobre a importância de uma educação que leve em consideração as condições sociais dos estudantes, destacando a necessidade de um olhar atento para aqueles que são tratados de forma injusta pela sociedade. A escola tem um papel transformador social, contribuindo para a superação de desigualdades e promovendo uma formação que vá além de conhecimento técnico. Gente, olha só, quando você vê a palavra garantir, tome cuidado. Quando ele diz garantir, ele está generalizando. Por isso que essa questão ficou errada, tá? Então, olha só. Portanto, é essencial entender que a garantia de uma educação cidadã não se faz apenas pelo acesso à instituição de ensino de qualidade, mas sim pelo compromisso da escola com uma pedagogia emancipatória, que estimule o pensamento crítico, a conscientização social e a valorização de diferentes culturas e identidades dos estudantes. Uma abordagem educacional que fomente o respeito à diversidade e à luta dos direitos e justiça social, grave essa palavra, justiça social, é fundamental para uma verdadeira educação para a cidadania. Então, olha só, gabarito da nossa questão errado, ok? Próxima questão. A respeito da relação entre educação e sociedade, quanto às dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica, julgue o item. A praxis educativa, objetivo da dimensão histórico-cultural, caracteriza-se pela ação intencional e reflexiva de uma prática. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você, questão em tela. A praxis educativa, objetivo da dimensão histórico-cultural, caracteriza-se pela ação intencional e reflexiva de sua prática. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. O gabarito dessa questão aqui está certo. Vem comigo entender o porquê, olha só. A questão aborda um tema fundamental no campo da educação, que é a relação entre educação e sociedade sob diferentes perspectivas, tendo uma delas a histórico-cultural. Para compreender essa dimensão, é necessário reconhecer que a educação é um fenômeno social e histórico, profundamente enraizado nas práticas culturais e nas transformações pelas quais uma sociedade passa ao longo do tempo. A praxis educativa, mencionada no item, é um conceito que se refere à ação educativa, que é ao mesmo tempo prática e reflexiva. Em outras palavras, não se trata apenas de realizar atividades educativas, mas sim de um processo ao qual o educador reflete sobre sua prática, intenciona ações pedagógicas e busca transformar a realidade educativa. Essa praxis é entendida não apenas como uma execução de tarefas, mas como uma ação. Então, olha, o que é a praxis? Ó, o que é a praxis?
ela é entendida não apenas como uma execução de tarefas, mas como uma ação consciente e fundamentada por reflexões teóricas, o que é caracterizada como intencional e reflexiva. Então, olha só, o item está correto, pois capta exatamente essa essência da dimensão histórico-cultural da educação, ao afirmar que a prática educativa se caracteriza pela ação intencional e reflexiva, reconhece a importância do papel ativo e consciente dos educadores no processo pedagógico, fundamentado em uma compreensão histórica e cultural da educação. Desse modo, entender a prática educativa nesses termos, essencial para quem objetiva atuar de maneira crítica e transformadora no âmbito da educação. Agora, por fim, mas não menos importante, nós vamos fechar a aula de hoje com o conteúdo de direito administrativo, Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza e fins e princípios. Matéria muito cobrada nas questões da banca Quadrix, muito cobrada. Professor Guilherme, por que você colocou a matéria de direito administrativo aqui no guia de estudos da SEDF? Porque essa matéria foi cobrada no último concurso lá em 2022. Antes da gente finalizar, daqui 10 minutinhos a gente finaliza, tá? Eu quero mostrar só uma coisinha aqui para vocês. É um minutinho, e eu vou falar como que funciona a mentoria. É um minutinho de propaganda, basicamente. E aí a gente vai finalizar. É bem rápido, eu sempre sou muito sucinto. Veja só. Venha ver. Olha só. Esse aqui é o meu Instagram, para quem ainda não me segue, Professor Guilherme SEDF. Estamos aí com 14.900 seguidores, vai bater 15 mil daqui a pouquinho, ainda hoje. Mentoria Professor Efetivo SEDF, mentoria SEDF Valparaíso, com mais de 1.131 alunos impactados. Já tem que atualizar, porque teve Ocidental e Brasilândia. Gente, eu tô com um projeto de questões, tá? Já postei mais de 400 questões lá no Instagram e vou postar o total de 3.000 até a data da prova, dia 29 de março, ok? Então, olha só como que funciona. Aqui na mentoria, você tem mais de 3.000 questões comentadas no guia de estudos, tem o e-book de questões, que eu mandei uma versão hoje para você lá no grupo, tem as questões no grupo de questões e tem as questões corrigidas aqui também no meu Instagram. Ou seja, são 4 formas de você fazer as questões, por metodologias de estudos e de revisão, conforme eu falei na aula de número 1, que eu te enviei no nosso primeiro contato lá no WhatsApp. Mais uma coisinha bem rapidamente que eu quero mostrar para você, olha só. Além das questões do Valparaíso, temos as questões da SEDF, tá? Então, todas as questões, nem todas, né? Mas a maioria das questões que você vê aqui na aula, na verdade, as questões que você vir aqui na aula, você terá também lá no Instagram e também lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Olha só, eu quero só mostrar uma coisinha aqui para você bem rapidinho, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Olha só, olha o que os alunos da mentoria têm falado acerca da mentoria. Feedback dos alunos. Estou de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora, galera, a melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Este professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa. A gente consegue mesmo revisar todo o conteúdo em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. Ótimo. Amo a didática do professor Guilherme, ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica, vale muito investir. A mentoria que faz diferença na nossa forma de estudar. Vamos pegar um maiorzinho aqui. São, hoje, centenas de feedbacks. Estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação, com certeza. Aula direto ao ponto, sem rodeios, é só sucesso. Mentoria com o professor Guilherme é outro nível, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões e sem nenhum custo adicional. Com tantas vantagens assim, tá esperando o quê para contratar essa super mentoria e com um dos melhores do mercado? E o precinho é uma pechincha. Tem centenas e centenas de feedbacks dos meus alunos aqui, ó, do PND, da FUB, CAESB, PCDF, temporário do DF, CONAB, EBSER, CNU, todos
todas essas provas que ocorreram agora em 2025, tá? Então, olha só, a mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento completo e individual por 12 meses, ou seja, mesmo após a prova do Valparaíso e da SEDF, a sua matrícula, ela continua válida comigo. Por quê? Esse ano, eu e os meus alunos, nós fizemos todos esses concursos que eu acabei de citar e iremos, em 2026, além do Valparaíso e da SEDF, fazer as demais provas para pedagogia. Então, olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos, que está aqui em tela, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banco UFG Verbena para o Valparaíso e pela Banca Quadrix para a SEDF, e mais de 3.000 questões comentadas com apenas um clique aqui, ó, dentro do seu guia de estudos. Deixa eu demonstrar aqui para você. Bem rapidinho essa função, ó. Aqui no seu guia de estudos, se você clicar aqui, ó, se você clicar aqui na meta 1, se você clicar aqui na meta 1, se você clicar aqui na meta 1, nós temos aqui a coluna de questões, ó, coluna de questões. Se você clica aqui em cima desse número 5, vou clicar nele aqui, você cai direto, deixa eu ver se vocês estão... Você cai direto nas questões de legislação Constituição Federal de 1988. Se você clica aqui, ó, no número 5 de baixo, você vem para português e interpretação de texto. Se você clica no número 5 subsequente, você vem para temas educacionais e pedagógicos. Se você clica no número 5 a seguir, você vem para pedagogia, relação de educação e sociedade. Se você clica no número 5 adiante, você vem para direito administrativo. E assim, concomitantemente, passando por todas as matérias e conteúdos do seu edital. Então, olha só, quando você clica lá em cima do número 5, você vem direto aqui, ó, para a plataforma de questões. Ai, professor, eu não gosto de fazer questões na plataforma. Não tem problema. Você pode fazer as questões no e-book, que eu deixo para você imprimir. Mas tem aqui, ó, Educação, Cultura e Desporto, Banca Quadrix, 67 questões em toda a história da Banca Quadrix, ou seja, é um assunto cobrado de forma intermediária. Aqui na mentoria tem 4 formas de você fazer questões. Tem 3.000 questões comentadas no seu guia de estudos, tem um e-book para você imprimir de questões, tem as questões no grupo e tem as questões no Instagram. Então, eu cerco todas as formas para que você realmente avance, ok? Além disso, como eu disse, além de todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banca Quadrix para a SEDF e pela Banco UFG Verbena para o Valparaíso, você vai receber a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, que começa já na terça-feira da semana que vem, 10 redações corrigidas e o meu e-book que você conheceu hoje, que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, que vem com temas, escopo, modelos, esqueleto de redação e folha de resposta. Eu estou falando bem rápido para a gente finalizar logo a nossa aula, tá? Ainda falta matéria de direito administrativo. Professor, e qual é o valor da mentoria professor efetivo que tem validade de 12 meses, passará pelas turmas, você participará das turmas do Valparaíso, da SEDF, ok? E as demais turmas que forem abrindo durante esse prazo de 12 meses. Hoje, olha só, hoje a mentoria, vamos ver quantas pessoas tem na mentoria hoje. Olha só, a mentoria hoje está com 93 pessoas no grupo. Então são, 92 alunos, mais um, que sou eu. Hoje a mentoria, ela está saindo de 1.500, por apenas 12 vezes de R$107, ou R$1.000 no Pix. R$1.000 no Pix, ok? Eu tenho ainda, 3 vagas nesse valor promocional. Por que 3 vagas, professor Guilherme? 3 vagas saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de 107. Porque até a vaga de 95, eu farei a promoção.
e irei fechar a mentoria na vaga de número 100. Nesta turma, do Valparaíso e ECDF, só entrarão 100 alunos. No grupo agora, nós temos 92 alunos, mais eu. Então, ó, até a vaga de número 95, até a vaga de número 95, eu farei a promoção de 12 vezes de 107, R$ 500 de desconto ou R$ 1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, você tem a garantia incondicional de 14 dias, metade de um mês. Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro, ok? É isso no final da aula. Eu vou passar mais informações para você, na verdade, lá no WhatsApp amanhã. Vamos fechar a nossa aula de hoje? Vamos fechar a nossa aula de hoje com a matéria de Direito Administrativo. Direito Administrativo. Vamos lá, então, ó. Direito Administrativo, você sabe que é um conteúdo muitíssimo cobrado nas questões da banca Quadrex. É inerente ao conceito de Estado Democrático de Direito a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública, no processo político, econômico, social e cultural. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Ai, professor, não sei nada de Direito Administrativo. Não tem problema. Você aprende aqui comigo agora. Certo ou errado? Questão em tela. 1 minutinho para você. Certo ou errado, 1 minutinho para você. Mais 10 minutinhos a gente termina, tá? Agora é bem rápido. O gabarito da nossa questão está certo, tá? Vem comigo entender o porquê. Olha só. Tema: Estado Democrático de Direito e Participação Cidadã na Administração Pública. A questão aborda a ideia de participação do cidadão na gestão e controle da administração pública dentro de um Estado Democrático de Direito. Isso significa que, em uma democracia, é fundamental a inclusão dos cidadãos nos processos políticos, econômicos, sociais e culturais. Aparece essa correção igualmente para você no material que eu mandei no grupo. Legislação aplicável. O conceito de Estado Democrático de Direito está intimamente ligado à Constituição Federal de 1988, que estabelece a democracia como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Em particular, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Olha só, artigo 1º a 4º da CF de 88 trata dos princípios fundamentais da República. E artigo 5º fala dos direitos fundamentais. A parte de direito e legislação é minha especialidade, então a gente vai aprofundar mais ainda, tá? Então, olha só. A alternativa está correta, isso porque no Estado Democrático de Direito a participação cidadã é essencial para que a população para que possa influenciar e fiscalizar as ações do governo. Essa participação é garantida através de diversos mecanismos, como voto, consultas públicas, audiências públicas e conselhos de política pública, entre outros. Então, o gabarito da questão, certo. Próxima questão. A administração pública, considerando os princípios fundamentais. Onde que estão os princípios fundamentais? Artigo 1º ao 4º, da CF 88. Considerando os princípios fundamentais que regem a administração pública federal, julgue o item a seguir. A administração pública, a todo momento, deve seguir o princípio da legalidade. Olha só, gente, ele já mudou aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui para você. Ele falou aqui, ó, princípios fundamentais da República. Princípios fundamentais da República. 1º ao 4º. Princípios fundamentais da administração pública, artigo 37. Artigo 37, da CF de 88. Então, agora já estamos no artigo 37, tá? A administração pública, em todo momento, deve seguir o princípio da legalidade, de modo que só seja feito o que a lei autoriza. Questão em tela, 1 minutinho para você, certo ou errado.
Gabarito nossa questão, certo. Quais são os princípios fundamentais da administração pública? Eu chamo de LIMP, tá? Ó. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eficiência são os princípios fundamentais da administração pública. Vamos entender melhor? Tema central da questão, o tema abordado é o princípio da legalidade da administração pública. Este princípio é um dos pilares fundamentais do regime jurídico administrativo, que rege a atuação dos agentes públicos. Interpretação do enunciado. O enunciado destaca que a administração pública deve agir conforme o princípio da legalidade, significando que só pode fazer o que a lei permite. Esse princípio está consagrado na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 37, caput, que estabelece os princípios, o que é o caput, a cabeça do artigo, que estabelece os princípios da República, da administração pública, entre eles a legalidade. Explicação do princípio. No contexto da administração pública, o princípio da legalidade tem um significado específico. Enquanto os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Isso garante que as ações da administração sejam previsíveis e controladas, evitando arbitrariedades. Em termos práticos, isso significa que um servidor público só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Esse princípio é essencial para assegurar a transparência e o controle dos atos administrativos. Inclusive, dentro de direito administrativo, atos administrativos é o conteúdo mais cobrado, tá? Fundamentação legal. Conforme mencionado, a base legal para este princípio está no artigo 37 da CF. Então, o gabarito da nossa questão, correto. Próxima questão. São também princípios regentes da administração pública expressamente previstos no artigo 37, a lealdade, a publicidade e a eficiência. Questão em tela, um minutinho para você. Acabamos de ver, está certo ou errado? Acabamos de ver, está certo ou errado? Certo ou errado, um minutinho para você, responda para mim no chat. Gabarito da nossa questão é errado, ó. Não é lealdade, é legalidade. Lembra do LIMP, ó? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vem comigo entender melhor, olha só. Artigo 37 da CF, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Então, gabarito da nossa questão, errado. Próxima questão. Acerca do direito administrativo, julgue o item seguinte. O direito administrativo, desde as origens, caracterizou-se pelo binômio subjeções, em que protegem, subjeções seria que protege a autoridade, e prerrogativas, que protegem os direitos individuais perante os excessos do poder. Certo ou errado? Um minutinho para vocês, questão em tela. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Gente, a alternativa está errada, tá? Ele trocou aqui, ó. Sujeições é o relativo a que protegem os direitos individuais perante os excessos de poder. Já as prerrogativas é que protege a autoridade. Então, gabarito da questão errado. Vem comigo entender melhor. Olha só. Vamos analisar a questão sobre o direito administrativo que aborda o binômio entre sujeições e prerrogativas. Tema central.
O enunciado sugere que, desde suas origens, o direito administrativo se caracteriza por sujeições que protegem a autoridade e prerrogativas que protegem os direitos individuais. No entanto, essa afirmação está correta. Vamos entender? Ele trocou. O direito administrativo realmente lida com sujeições e prerrogativas, mas de forma inversa ao que foi apresentado. As sujeições referem-se às limitações impostas à administração pública para proteger os direitos dos indivíduos, enquanto as prerrogativas são privilégios ou poderes especiais conferidos à administração para garantir o interesse público. Justificativa. Historicamente, o direito administrativo se desenvolveu para equilibrar o poder do Estado com a proteção dos direitos dos cidadãos. A administração pública possui prerrogativas com a possibilidade de executar diretamente suas ações, mas também está sujeita a limitações, sujeições, para evitar abusos de poder. Exemplo prático. Considere um agente público que decide desapropriar um terreno para construir uma escola. A prerrogativa permite que ele faça isso para atender ao interesse público. No entanto, a desapropriação, deve seguir o devido processo legal, respeitando as sujeições, como o pagamento de justa indenização ao proprietário. Então, a alternativa está errada porque inverte os conceitos. Como identificar pegadinhas? Na leitura de questões sobre direito administrativo, é crucial entender claramente os conceitos fundamentais e como eles se aplicam na prática. Lembrando que temos dois tipos de princípios fundamentais. Os princípios fundamentais da República, do artigo 1 ao 4º, primeiro ao quarto, perdão, e do artigo 37, que são os princípios fundamentais da administração pública. Preste atenção nas definições e ao contexto histórico para evitar interpretações equivocadas. Gabarito da questão, errado. Próxima questão. Acerca do direito administrativo, julgue o item seguinte. O conteúdo do direito administrativo varia no tempo e no espaço, conforme o tipo de estado adotado. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Um minutinho para você, certo ou errado? Quando você responde, perdão, essa questão, essa é a nossa última questão, tá? Eu vou só recapitular aqui com você o que nós iremos ver na aula de quarta-feira. Deixa eu fechar isso aqui nós já vimos. Que nós iremos ver na aula de quarta-feira, que será voltada para o Valparaíso. Lembrando que iremos trabalhar esse EDF todas as segundas-feiras e Valparaíso terças, quartas, quintas, sextas e sábados. Aulas ao vivo todos os dias, menos no domingo, ok? Educação básica. Olha que nós vamos ver, vamos começar do zero Valparaíso na quarta-feira. Educação básica com história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública, história da educação brasileira, marcos legais da educação, português com interpretação de textos, vimos português com interpretação de textos hoje, vamos da Quadrix, vamos ver o da Verbena na quarta. Educação básica com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ok? Todos os assuntos muito cobrados nas questões da banca UFG Verbena. Gente, antes da gente finalizar a aula de hoje, fechando a última questão, a gente pode abrir a câmera rapidinho só para fazer uma foto da nossa turma? Um minutinho? Funciona? Vamos abrir a câmera só para a gente registrar esse momento, aí finalizamos a aula e eu dou os informativos finais. As alunas novas, eu queria ver as carinhas, cadê, ó? Deixa eu ver quem é a aluna nova aqui, Stephanie Arruda, Nara, Meuri, acredito que a Paula também, estou na dúvida. Tiene, todo mundo que é aluno novo, gente, Jéssica. Preciso que mais 2 pessoas liguem a câmera. Flávia Pires, Edinalva. Cadê o sorriso de vocês? Calma aí que o pessoal tá mandando mensagem. Gente, segura as mensagens. Cadê o sorriso? É X! Calma aí, que foi errado. Não, foi certo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu só mandar aqui no grupo, vamos fechar nossa aula de hoje.
Vamos fechar nossa aula de hoje. E aí, gabarito da questão, conteúdo de direito administrativo varia no tempo e no espaço, conforme o tipo de estado adotado. Gabarito da questão certo, tá? Gabarito da questão certo. Vem comigo entender melhor. Olha só. Vamos analisar a questão sobre o direito administrativo apresentada. O enunciado aborda a natureza variável do direito administrativo no tempo e no espaço, em função do tipo de estado adotado. Vamos entender o que isso significa e por que a afirmação está correta. Interpretação da questão. O tema principal é a dinamicidade do direito administrativo, ou seja, como ele não é estático e pode mudar conforme o contexto histórico e o tipo de estado. Como, olha, quais são os tipos de estado que nós temos? Estado democrático, Estado autoritário, federalista, unitário e etc. O nosso tipo de Estado é federalista, tá? Legislação e jurisprudência. Não há o nosso também é democrático. Não há um artigo específico da legislação brasileira que trate diretamente dessa questão, mas o entendimento vem da teoria geral do direito administrativo, ou seja, da doutrina. Nós teremos uma aula que eu vou falar a diferença entre doutrina, lei seca e jurisprudência, tá? É aula de legislação, que reconhece que as normas e práticas administrativas são enunciadas por fatores históricos, culturais e políticos do país. Inclusive, há dois tipos de aulas aqui na mentoria, as aulas conteudistas de questões e as aulas metodológicas. A primeira aula que eu tive aí lá no nosso primeiro contato, ela é totalmente metodológica, eu te ensino as técnicas de estudos de revisão. E futuramente, nas próximas semanas, eu vou te explicar como se estuda a legislação. Explicação do tema central. O direito administrativo é um ramo do direito público que revela a atividade do Estado. Como cada Estado possui características e necessidades próprias, as normas administrativas podem... Quando ele fala Estado, gente, ele está falando do Estado democrático, autoritário, federalista e unitário, tá? Democrático pode ter normas mais voltadas à transparência e participação popular, enquanto o Estado autoritário pode ter um enfoque mais centralizador. Exemplo prático, considere dois países fictícios. O país A com regime democrático e o país B um regime autoritário. No país A, que é democrático, o direito administrativo pode priorizar mecanismos de controle social, como ouvidorias e audiências públicas. No país B, autoritário, essas práticas podem ser substituídas por controles internos rígidos e centralizados. A justificativa da alternativa está correta. Isso porque... é um consenso doutrinário de que o direito administrativo se adapta às características do Estado e varia no tempo. No tempo ocorre porque as sociedades evoluem, assim como suas necessidades e desafios, o que exige adaptações na forma como o Estado atua. Pegadinhas do enunciado. Uma possível pegadinha é pensar que o direito administrativo é totalmente uniforme em todos os contextos. É importante perceber que ele é um ramo do direito público que reflete as especificidades de cada administração estatal. Então é isso, olha só, muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Nós nos vemos novamente na quarta-feira. Só essa terça-feira que não teremos aula, na próxima já teremos o início da nossa mentoria de redação. Eu agradeço imensamente a sua participação. Conte comigo, a gente se vê nas aulas ao vivo, todos os dias ao vivo às 20 horas, e aos sábados às 9 horas da manhã. E nos vemos também todos os dias no grupo de questões e no Instagram. Vocês gostaram da aula de hoje? Vocês gostaram da aula de hoje? Sim. Gente, muito obrigado, tá, pela participação. A gente se vê na quarta-feira para iniciar a mentoria de questões para o Valparaíso. Olha só, o pessoal falou assim, obrigada, boa noite, que momento maravilhoso, falou a Lúria. Obrigado, professor, logo estarei na mentoria. O pessoal falando aula top e tal. Muito obrigado, ok? Quem tiver dúvidas dos meus alunos, manda lá no WhatsApp, que o horário ficou um pouco tarde, e eu respondo amanhã pela manhã. Gente, um grande abraço, um beijo no seu coração, e a gente se vê amanhã lá no grupo, no WhatsApp, e todos os dias ao vivo às 20 horas aqui no Google Meet. Tchau, tchau! Boa noite!